Uma semana depois do prazo anunciado pelo Ministério da Saúde, poucos municípios de Mato Grosso começaram a aplicar a dose de reforço da vacina contra a Covid em idosos e pessoas com baixa imunidade. As consequências das queimadas. Qual a origem da fumaça que cobriu a região metropolitana hoje? E a situação do Cuiabá no Brasileirão de Futebol? Empate de ontem contra o Fluminense. A partir de agora, no MT2. Olá, boa noite. A terça-feira foi de forte calor na região metropolitana. No começo da tarde, os termômetros marcavam 41 graus à sombra em Cuiabá. E além dessa temperatura alta, o dia começou com muita fumaça. Nossa equipe foi saber de onde veio essa fumaceira toda. O incêndio, que começou no último sábado, já atingiu cerca de 1.300 hectares próximos da rodovia que liga Cuiabá à Chapada dos Guimarães. 18 bombeiros e agentes da Defesa Civil foram para o local controlar as chamas. Foi esse incêndio que fez com que Cuiabá amanhecesse encoberta pela fumaça nesta terça-feira. O vento trouxe a fumaça aqui para a capital e ele mesmo deve ajudar a melhorar essa situação. A gente percebe pelo monitoramento que a partir de hoje, final da tarde, início da noite, esse vento começa a se mudar a direção, e a tendência é essa fumaça se dispersar e nos próximos dias, se esse incêndio continuar, essa fumaça não mais vai prejudicar a capital. Mas as equipes seguem em combate e a intenção é que a gente consiga extinguir esse incêndio o quanto antes, se possível ainda hoje. Apesar das pancadas de chuva da última semana, há muitas queimadas em Mato Grosso. O boletim do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, mostra que do domingo passado para cá foram registrados 630 focos de calor no estado. E o Corpo de Bombeiros continua recebendo chamados para conter incêndios na área rural. Por ser uma área com muitas propriedades, muitas das vezes as pessoas acabam utilizando de ações para se prevenir, mas sem técnica alguma. Popularmente chama-se contra-fogo, que é uma técnica de combate, mas que ela deve ser utilizada da maneira correta. E ela utilizada de forma indiscriminada, como acontece nessas regiões, faz com que as chamas elas continuem se propagando, mesmo com a ação e intervenção do Corpo de Bombeiros. E além do calor intenso, em muitas cidades do estado, a umidade relativa do ar chegou a índices bem críticos hoje, ficando em torno de 12%, considerado um grande risco para a nossa saúde. Seu José esqueceu de colocar as luvas apenas um dia e o sol provocou consequências na pele e na disposição. Não é nem tanto o serviço que a gente fica cansado. Pelo mais o fato do sol quente, é muito quente. Chega o pé da gente nesse asfalto quente aqui, fica cozinhando o pé da gente. Ainda mais com o calor que fez hoje. Rondonópolis bateu os 41 graus. E boa parte da região sudeste do estado está na área de grande perigo, indicada pelo Instituto Nacional de Meteorologia, de altas temperaturas e baixa umidade relativa do ar. O calorão tem tomado conta também de outras regiões. A Defesa Civil de Sorriso, no norte de Mato Grosso, emitiu um alerta de perigo por causa da baixa umidade do ar. Este pneumologista diz que nesses dias quentes e secos é preciso redobrar os cuidados com a saúde. As pessoas devem levar uma garrafinha de água para onde for, para facilitar a ingestão de água e lembrar da necessidade de tomar água. Evitar a atividade física do horário das 10 às 16 horas, quando o clima se torna ainda pior. Tem que se cuidar mesmo, evitar o sol. A nossa pele chega a arder. Nem parece que hoje é o último dia do inverno. O mato-grossense sabe que vai ter que continuar se cuidando. Procurar ficar dentro de casa, ventiladorzinho, muito banho, sempre que possível, tendo que economizar água também. E uma cidade com mais árvores ajuda na melhoria das condições do tempo. De acordo com o IBGE, Cuiabá vem perdendo posições no ranking de arborização entre as capitais brasileiras. Ocupa atualmente a 20ª posição. E hoje, no Dia da Árvore, a gente mostra iniciativas na região metropolitana que buscam deixar as cidades mais verdes. Quanto cuidado das crianças para plantarem juntas novas árvores no terreno da escola. As mudas foram doadas por uma ONG dedicada à arborização. Eles também fizeram uma pequena palestra,
conversando com eles sobre os cuidados que a gente tem que ter, principalmente nessa época, né, que o clima está muito seco. E muitas das árvores que hoje crescem pela capital fazem parte do projeto Verde Novo, do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, com vários parceiros, entre eles a TV Centro-América. Em quase 4 anos, a iniciativa já distribuiu mais de 112 mil mudas para moradores e instituições preocupados com a qualidade de vida na cidade, cada vez mais tomada por asfalto e arranha-céus. A necessidade de se ter uma árvore na calçada hoje vai muito além de uma questão de adorno. Ela é um equipamento ambiental. Ela presta serviços ambientais, que vai desde abrigo para as aves, alimento para a fauna, serve também como filtro de oxigênio, nos dá sombra, reduz temperatura e aumenta também a umidade relativa do ar, que é tudo que a gente precisa em Cuiabá. A Praça Clóvis Cardoso, no bairro Goiabeiras, recebeu diversas mudas doadas pelo projeto Verde Novo. Comerciantes e empresários do entorno se uniram para fazer o plantio e a manutenção das árvores. Se todas as praças fossem rearborizadas, né, porque elas têm um pouquinho de árvore ainda, seria encantador para Cuiabá. No Jardim das Américas, teve morador que não ficou indiferente, mas sim preocupado com as mudas plantadas no bairro. O Gesiel e a Luciana resolveram tomar conta da arborização deste trecho aqui da Avenida dos Barbados. É que eles perceberam que as árvores plantadas aqui pela prefeitura não se desenvolviam, não iam para frente por falta de água ou de nutrientes no solo. Então, para ver um dia todo este caminho protegido pelas sombras das árvores, decidiram partir para a ação. O casal já plantou 80 mudas de ipê e jacarandá, seguindo todas as orientações técnicas de engenheiros florestais. Eu gostaria muito de ver meus filhos caminhando aqui embaixo de uma sombra muito gostosa de árvores, dos dois lados e passando com os carros aqui sempre na sombra também. Cuiabá é nosso e a gente precisa cuidar para que ela continue sendo a cidade verde que ela já foi um dia. Depois do intervalo, como está a aplicação da dose de reforço da vacina contra a Covid? E mais de 5 mil moradores estão com a segunda dose da AstraZeneca atrasada em Rondonópolis. A volta às aulas presenciais nas escolas da rede municipal de Cuiabá está confirmada para a próxima segunda-feira, dia 27. E hoje foi publicado um decreto detalhando como deve ser essa retomada. A Bárbara Fava explica para a gente os principais pontos desse decreto. Oi, Bárbara, boa noite. Oi, Luzimar, boa noite a todos. Esse decreto publicado hoje pela Prefeitura de Cuiabá só formaliza o que foi determinado na semana passada em uma audiência na Justiça, que é então a determinação de voltar às aulas na forma presencial, no formato híbrido, em que parte dos alunos vão até a escola e outra parte então assistem às atividades e às aulas em casa. E assim vai alternando as turmas. Esse formato então começa a partir da segunda-feira, dia 27. O município fez um acordo judicial no dia 13 desse mês, depois de recorrer da decisão da Justiça, que determinou as voltas às aulas presenciais imediatamente. De acordo com o novo decreto, a Secretaria Municipal de Educação deve tomar as providências para que todos os protocolos de biossegurança sejam seguidos nas escolas. As aulas da rede municipal de Cuiabá foram suspensas em março de 2020 e, desde então, as atividades são desenvolvidas de forma remota. Hoje existem, então, na rede municipal aqui em Cuiabá, mais de 54 mil alunos matriculados em 167 escolas e existem cerca de 9 mil trabalhadores da educação. Luzimar. Muito obrigada pelas informações, Bárbara. A Secretaria Estadual de Saúde recebeu novos lotes de vacina da Pfizer e parte dessas doses deve ser destinada à aplicação do reforço para idosos e pessoas com baixa imunidade em todo o estado.
De acordo com o Ministério da Saúde, o público-alvo para receber a dose de reforço são idosos com mais de 70 anos que completaram o esquema vacinal há mais de 6 meses e também os imunossuprimidos, que são as pessoas com baixa imunidade que tomaram a segunda dose há pelo menos 28 dias. A Secretaria de Estado de Saúde disse que recebeu do Ministério da Saúde lotes de vacinas da Pfizer para aplicação da dose de reforço. São 35.900 doses para imunossuprimidos, idosos e indígenas. A distribuição dessas doses será realizada a partir de amanhã. É o caso de Cuiabá, que ainda espera o recebimento das doses. Em Várzea Grande, a aplicação começou no dia 16 de setembro e tem disponível 6.000 doses para as aplicações em idosos com mais de 70 anos. No interior, alguns municípios também iniciaram a vacinação. Hoje, em Rondonópolis, a vacina está disponível para idosos com 80 anos ou idade superior e que já tenham tomado a segunda dose há pelo menos 6 meses. A dona Cleci deve ser a próxima faixa etária a receber o reforço. Eu acredito 1000% nas ciências. Então, tudo que é recomendado pelos médicos, pelos cientistas, eu faço. E agora eu estou contando as horas para tomar dose de reforço. No norte do estado, em Sorriso, desde a semana passada, idosos com mais de 70 anos estão recebendo a dose de reforço. O município de Sorriso iniciou dia 15 de setembro a dose de reforço para idosos, a primeiro momento, pessoas acima de 70 anos, com 180 dias de aprazamento da segunda dose da vacina Covid-19 e para pessoas com imunossupressão, pessoas que fazem hemodiálise, pacientes oncológicos. Em Sinop, segundo a Secretaria Municipal de Saúde, as doses para esse público ainda não chegaram. Tinha previsão do Ministério da Saúde que a partir da segunda semana de setembro iniciariam essas terceiras doses aos idosos. Assim que recebermos resolução CIB, as doses destinadas para esses grupos, nós iniciaremos esses trabalhos. O mesmo acontece em Lucas do Rio Verde, que também espera a chegada de doses para começar o trabalho de reforço. Aqui em Lucas nós temos cerca de 1.000 idosos, acima de 70 anos, um pouquinho mais do que isso. A Secretaria Estadual de Saúde reforçou que os municípios são responsáveis pela aplicação da vacina e, portanto, devem ser questionados quanto ao possível início da aplicação da dose de reforço. Mais de 5.000 pessoas em Rondonópolis esperam pela segunda dose da vacina AstraZeneca contra a Covid. Mato Grosso ficou 2 semanas sem receber remessas desse imunizante. Na quinta-feira passada, o Ministério da Saúde retomou o envio desse tipo de vacina. Mas as que chegaram nos últimos dias ao estado ainda não estão disponíveis para a população em Rondonópolis. Até agora, o Escritório Regional de Saúde de Rondonópolis ainda não recebeu nenhuma remessa das doses da AstraZeneca que chegaram em Mato Grosso. Em Rondonópolis, mais de 5.500 pessoas deveriam ter recebido a segunda dose da AstraZeneca para concluírem o ciclo de imunização. Mas a última aplicação do reforço foi feita no dia 12 de setembro, para os que tinham recebido a primeira dose até o dia 14 de junho. Depois disso, a vacinação com o imunizante da AstraZeneca foi suspensa por falta de doses. Dona Helena está preocupada. Ela deveria ter recebido o reforço no início deste mês. Eu tomei a vacina AstraZeneca, primeira dose, no dia 15/6. E era para mim tomar a segunda dose no dia 8/9. E até agora não chegou. Eu queria saber quando vai chegar essa segunda dose para mim tomar. Em Barra do Garças, são 400 pessoas também aguardando a segunda dose da AstraZeneca. A Secretaria de Saúde de Mato Grosso disse que a distribuição das doses já foi iniciada. E o ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal, determinou hoje que estados e municípios podem decidir sobre a vacinação de adolescentes sem comorbidades. Segundo o ministro, os gestores locais devem seguir recomendações técnicas para esse público-alvo, seguindo as orientações dos fabricantes de vacinas, da comunidade científica e da Anvisa, que é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Na semana passada, o Ministério da Saúde orientou a suspensão da vacina para adolescentes de 12 a 17 anos sem comorbidades.
Até o momento, a Secretaria de Saúde de Mato Grosso não tem uma decisão oficial sobre este assunto. E agora a gente vai conferir os dados do painel da Secretaria Estadual de Saúde sobre a situação da pandemia. Nas últimas 24 horas, 6 pessoas morreram de Covid em Mato Grosso. No total, já são 13.732 mortes pela doença aqui no estado. Mais de 514 mil pessoas que tiveram coronavírus já estão recuperados. Isso representa mais de 96% do total de casos. Mato Grosso já registrou mais de 532.500 casos de Covid. Foram 590 novos casos diagnosticados de ontem para hoje. A taxa de ocupação de leitos nas UTIs na rede pública está em 38,87%. Hoje, são 239 leitos pelo SUS disponíveis em hospitais aqui no estado. Segundo o Ministério da Saúde, Mato Grosso tem registrado uma média diária de 538 casos de Covid nos últimos 14 dias. Queda de 33,74% em comparação com as 2 semanas anteriores. A média móvel de óbitos está em 12 mortes diárias, queda de 15,5% nas 2 últimas semanas. E a Secretaria Estadual de Saúde atualizou a classificação de risco dos municípios em relação à Covid. Na semana passada, eram 11 cidades com risco moderado de contaminação, que é o alerta amarelo. Esse número se mantém. Confira. Estão com risco moderado de contaminação os municípios de Colniza, Indiavaí, Itaúba, Jangada, Nova Santa Helena, Novo Horizonte do Norte, Novo São Joaquim, Reserva do Cabaçal, Rondolândia, Santa Rita do Trivelato e São José do Povo. Os outros 130 municípios estão classificados como de risco baixo. Nenhuma cidade está com risco alto ou muito alto de contaminação. Essa classificação é baseada na taxa de ocupação de UTIs, casos ativos de Covid, a média móvel de casos nos últimos 14 dias e o acumulado nos últimos 90 dias. A seguir, o Brasileirão de Futebol, o Cuiabá arranca um empate com o Fluminense depois de estar perdendo por 2-0. Do início do ano até agora, a Polícia Rodoviária Federal apreendeu quase 9 toneladas de cocaína nas BRs de Mato Grosso. Esse número já é maior do que toda a droga apreendida no ano passado. As fiscalizações são frequentes, já que os traficantes buscam sempre novas formas de tentar esconder as drogas. A mala de viagem com roupas e artigos pessoais é revirada pelos policiais. No fundo dela, a droga é encontrada. Um caminhão carregando milho também é um esconderijo para levar entorpecentes. Um fundo falso da caçamba revela tabletes de drogas. Esses são alguns exemplos de apreensões realizados recentemente pela Polícia Rodoviária Federal em Mato Grosso. Eles procuram colocar a droga dentro de café, porque acreditam que o café vai impedir, que o animal, que o nosso cachorro consiga farejar a droga. Uma carga de 50 toneladas de milho. Eles procuram colocar essa droga lá no meio para que dificulte o trabalho do policial. De acordo com os dados da Polícia Rodoviária Federal, as apreensões de cocaína em Mato Grosso neste ano já ultrapassaram as do ano passado. No ano inteiro de 2020, foram apreendidas 7 toneladas de cocaína. Em 2021, de janeiro até agora, foram quase 9 toneladas de cocaína apreendidas. O balanço da PRF mostra que de julho até setembro deste ano foram apreendidos 818 quilos de maconha, 12 armas e 75 unidades de anfetamina. Uma apreensão que é bem comum aqui no nosso estado, até pelo fluxo de caminhões que nós temos aqui, que é enorme, é muita anfetamina, que são os famosos rebites, que infelizmente muitos motoristas utilizam para conseguir rodar a noite inteira. Ou seja, ele quer passar dirigindo, se possível, a semana inteira, que é terrível, porque uma hora o corpo não aguenta e aí causam acidentes.
O avanço da vacinação, o bom momento do agronegócio e até a retomada das aulas presenciais têm ajudado a melhorar as vendas no comércio. Uma pesquisa feita pela FEComércio Mato Grosso mostrou que a intenção de compra das famílias cuiabanas cresceu mais de 24% neste mês de setembro em relação a setembro do ano passado. Nessa loja de móveis e eletrodomésticos em Cuiabá, as vendas no primeiro semestre foram baixas, mas no segundo semestre os clientes voltaram a comprar e o mês de setembro tem sido bastante positivo até aqui. Com a Semana da Pátria, um movimento nível nacional, nós também participamos e nós já começamos a sentir uma melhora, algo em torno de 10% em relação ao mês passado, né? O que está alavancando esse movimento, aqui especialmente em Mato Grosso, pelo calor, é a área de refrigeração e ar-condicionado, que tem ajudado muito a nos impulsionar as nossas vendas. Nessa outra loja, que trabalha principalmente com tecidos, aviamentos e papelaria, a mudança no comportamento dos clientes também foi sentida nos últimos meses, principalmente depois do retorno das atividades presenciais nas escolas. Agora, com o avanço da vacinação e a volta às aulas, a gente começou a aumentar, no caso, a parte de papelaria e escritório também, que voltou a aquecer. Hoje nós temos uma média de crescimento em torno de 30%. E essa melhora sentida pelos comerciantes também foi apontada em uma pesquisa da FEComércio, que mostrou que a intenção de compra das famílias cuiabanas cresceu mais de 24% nesse mês de setembro em relação ao mês de setembro do ano passado. Esse já é o quarto mês seguido de alta. No comparativo entre agosto e setembro, a alta foi de 5,5%, números que deixam os comerciantes otimistas para o fim de ano. Nós vemos com os dias das crianças que já começa o preparativo, né? E aí já vem finados, né, que nós também trabalhamos com as flores. Temos também um Black, que é novembro, e Natal em dezembro. Então, assim, esse segundo semestre é promissor, é natural que as vendas cresçam. Segundo o superintendente da FEComércio, os bons resultados do agronegócio, a ampliação do crédito e o avanço da vacinação estão permitindo o crescimento nas vendas nesse segundo semestre. Os números também apontam para os próximos meses novamente recordes em vendas no nosso setor, porque nós estamos próximos ao final do ano, que é a principal data comemorativa do comércio, que é o Natal. E vamos de futebol agora com o Brasileirão. Jogando na Arena Pantanal, o Cuiabá empatou ontem à noite com o Fluminense, depois de começar perdendo por 2 gols de diferença. Eu queria ressaltar só a superação da nossa equipe, que foi fundamental. A equipe que não se entregou, então, é característico de uma equipe que sabe o que é. Foi preciso superar o ritmo fulminante do time carioca. Com 4 desfalques por suspensão, Jorginho viu o time modificado sofrer no primeiro tempo. A chance de diminuir é tido por Jonathan Cafu. 2-1. O treinador mexeu logo no intervalo, mas antes das lance revisado e anulado pelo árbitro de vídeo. O empate mesmo veio só aos 30 minutos, foi expulso por deixar o braço em Iago Felipe. O empate manteve o Cuiabá entre os 10 primeiros da tabela, a 2 pontos do G6, a zona de classificação para a Libertadores. Já são 5 jogos sem perder, um sinal de que o time está sabendo bem como jogar o Brasileirão. O que me deixa feliz é que a equipe está entendendo o Campeonato Brasileiro e a gente está conseguindo jogar contra equipes, no caso, uma equipe que foi até a quarta de final na Libertadores, a gente jogar de igual para igual e em vários momentos do jogo conseguir ser inclusive melhor do que essa equipe. O Cuiabá terminou a rodada em 9º lugar na tabela. O próximo jogo vai ser domingo contra o Atlético Goianiense, lá em Goiás. E antes de encerrar, uma informação. A Prefeitura de Rondonópolis acaba de anunciar que vai aplicar a segunda dose da vacina AstraZeneca no fim de semana. O MT2 termina aqui para encerrar imagens ao vivo da capital. Começo de noite de terça-feira com 36 graus de temperatura e umidade relativa do ar neste momento em 18%. A gente se vê amanhã. Tchau, pessoal.